espaço. Tá. Aqui tem uma explicaçãozinha disso que a gente já falou sobre o sistema solo, tá? Os materiais que são tocados nos processos. Ah, e aqui, ó, peraí, deixa eu ver se tem aqui. Conceito de geralzão. Tá. Ali tem um outro conceito que eu preciso que vocês entendam, tá? Processos físicos, químicos e biológicos. Processos químicos, físicos e biológicos. Meu Deus. Só para a gente voltar aqui depois, tá? Entendam que todo esse processo, já comentei com vocês, vamos voltar a falar, né? Todo esse processo de organização, de troca e tudo mais, para formar os diferentes perfis de solo, demoram milhares e milhares de anos. Para cada centímetro, varia de 400 a 700 anos. Para 1 centímetro de solo, tá? Então, pensem o tempo, né? Gasto para fazer os perfis de solo que a gente tem hoje, né? Aqui na região, principalmente, tá? Então, conceito mais geralzão, ó. Corpo natural da superfície terrestre, constituído de materiais minerais e orgânicos, resultantes das interações dos fatores de formação. Quais são os fatores de formação? Fatores de formação. Matéria orgânica? Clima, organismos, relevo, tempo, material de origem. Como assim não é M-Cot? Material de Só não é M-Cot? Só está em outra ordem. Mas eu falo da matéria orgânica. Você não falou matéria orgânica? Eu falou matéria orgânica. Eu falei assim, não, matéria orgânica não. Material de origem. Ah, tá, não, tá. Não, achei que eu tinha escutado errado, então. Eu escutei matéria orgânica, tá? Não é pra... A fórmula é M-Cot, né? Eu decorei assim. Ah, não faço ideia. Material de origem, clima, relevo, organismos e tempo. Viu? Certo. Eu troquei esse incrível. M-Cot foi bom. Tá? Então, a interação, ainda por cima, além de todas as trocas que ocorrem na atmosfera, na hidrosfera e na geosfera, nós temos estes fatores que vão determinar essa diferença entre os solos formados, tá? Da interação dos fatores de formação através do tempo, né? Contendo matéria viva e, em parte, modificado pela ação humana. Lembra do último fator ali, do sexto fator, né? Que não é natural, mas também ajuda bastante, né? Atrapalha, na verdade. Capaz de sustentar plantas, reter água, armazenar e transformar resíduos e suportar edificações. Tá? Aquilo ali está disponível para vocês, tá? Mas escrevam essas informaçõezinhas aqui só para ir relembrando, né? Porque isso aqui toda hora vai aparecer as perguntas, tá? E aí é o seguinte, ó. Nós temos dois conceitos básicos, tá? Que a gente vai precisar identificar sempre. E vocês já devem ter escutado também. Fatores edafoclimáticos. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Alguns já. Alguns eu sei que já. Fatores edafoclimáticos. Tudo que tiver esse termo edafo na frente é solo. Certo? Edafos vem do grego, que significa solo. Tá? E aí nós temos dois conceitos que se referem à mesma coisa. Tá? Só que a função que esse solo vai cumprir é diferente. Certo? Nós temos duas áreas do conhecimento que a gente usa muito na agronomia, que é a pedologia
e a edafologia. Tá? Na minha época de graduação, eu tinha disciplina de edafologia. Ao invés de gênese, morfologia, né? Na fertilidade, era edafologia 1 e 2, né? Que era tudo sobre solos. Então, o que diferencia esses dois conceitos? Os dois se referem ao solo. Corpo natural, organizado, dinâmico, aberto, trifásico, a mesma coisa. Só que esta aqui é para a descrição do processo pedogenético de transformação, de formação desse solo, tá? É mais geológico, certo? É só para entender o que é o solo. A gente usa muito esse conceito lá na classificação, certo? E a edafologia, a gente também usa na classificação, mas a classificação técnica, é quando a gente entra com a função de suporte de plantas. Quando a gente entra a planta nessa brincadeira, tá? Quando a gente coloca a planta junto. Então, ó, é o estudo do solo do ponto de vista dos vegetais superiores, tá? Então, a edafologia é o estudo do solo para que ele cumpra a função de suporte para o crescimento de plantas. Certo? Se ele é nutritivo, se ele tem nutrientes disponíveis, se ele tem uma característica física adequada, tá? Então, para a nossa disciplina de Química Física e Manejo do Solo, que vai nos interessar nesse primeiro momento, é a edafologia, tá? É se esse solo está apto ou não para receber uma planta, para nutrir essa planta e desenvolver essa planta. Como é que fez a frase que tu usou para descrever a fisiologia? É o estudo do solo para... Do ponto de vista dos vegetais Não, tu falou superiores. muito mais resolvido. Se o solo tá bom para planta Para a planta crescer, né? Se o solo é bom, se ele aguenta, né? Tá? Então aqui, ó, aqui voltado para a caracterização do corpo natural, organizado, juntinho, e aqui para a produção vegetal. Entenderam a diferença? Tá. Então vamos lá. A primeira, lembram da palavra pedologia, do pédalo? O que é o pédalo? É o menor volume que contém todas as suas características, tá? É isso, ó. Tá? E aí, edofologia, produção vegetal, tá? Beleza. Chegamos a falar dos horizontes, né? Como é que eles são formados, quem que é formado, tudo bonitinho, certo? Quando a gente fala em edafologia, quais são os horizontes que nos interessam? Quais? Tá? Quando a gente fala em edafologia, nós estamos pensando em produção vegetal, né? Produção vegetal trabalha com uma análise de solo, né? A que profundidade se faz uma coleta de solo? 0 a 20 centímetros, né? Dependendo da produção, 0 a 40, né? Se for uma frutífera, né? Algum cultivo que precise de uma profundidade maior, certo? Análise física? Vou fazer uma pergunta. Diga. Osório questionou nós no PI que tu não pode fazer aquela questão de 0 a 40 centímetros porque tu não tem implemento para nos corrigir o solo dessa figura. Depende da prática que tu for fazer. Só que tu usou percorre manual, né? Ele questionou a gente, falando que isso não tá bom. Você não vai usar implemento, então precisa usar implemento para corrigir. Só que você não Tá? É que assim, ó, quando trabalha com frutíferas, o sistema radicular ele precisa Não de vai uma pelo profundidade Osório que tu só maior se para fode. explorar o ambiente, tu tem que fazer profundidades maiores. O que a gente faz? Geralmente a gente particiona de 0 a 20, 20 a 40. Faz a primeira camada, onde vai ir a primeira doação, e vê como é que está em profundidade. Porque tu pode aplicar algum produto que trabalhe em profundidade de gesso agrícola, que melhora a parte de acidez em profundidade, entendeu? Por isso que se faz, até 40 centímetros. Não necessariamente tu vai entrar no suplemento agrícola, né? Até porque se for um pouco implementar, tu não vai ficar aqui. Suplemento agrícola. Osório questionou, todo mundo poderia, porque não tem. Claro, aí sabe que não, mas é assim, tá? Então aqui, ó, pensando no pressuposto que o meu cultivo agrícola vai precisar de mais ou menos 40 centímetros, né? Nós vamos trabalhar basicamente até o início do horizonte B. É o que vai interessar para nós na edafologia, né? A caracterização da rocha matriz do horizonte C
vai servir quando a gente estiver trabalhando com neossolo, que é um solo mais raso, né? Com solos que necessitem dessa avaliação. Mas basicamente são os primeiros. Para quem não fez ainda a gênese, tá? Ou não lembra, o solo ele sempre é formado do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma sequência. Eu tenho uma rocha matriz que vai sofrer as ações do clima e dos organismos, que são os fatores ativos, vai se transformando e vai formar o horizonte C, certo? Que é o sacrólito. Eles dois juntinhos formam o regolito. Depois desse horizonte C, vai ter por processos pedogenéticos básicos de adição, lembra? Formação do horizonte A, que vai acumulando o resto de planta, tá? E vai formando o horizonte A. O horizonte O é aquela camadinha de no máximo 5 centímetros que tem bem em cima, onde tem o resto de planta, tem a serrapilheira, tá? Ele nem entra muito para as avaliações, porque ele é o primeiro que a gente retira, né? Mas só o manchado já é o horizonte O, tá? Então depois vai ser formado o horizonte A. E da interação desses dois, do A com o C, tá? Os processos pedogenéticos continuam acontecendo, adição, translocação, transformação e remoção, e vai formando o meu horizonte B. Este aqui é o último a ser formado. Certo? Tá? E este horizonte que está em vermelhinho é um horizonte diferente. É um horizonte que ele só aparece em classes de solo que tem aquele processo pedogenético de lessivagem ou podisolização. Lessivagem é a migração da argila, podisolização, matéria orgânica, tá? Ele vai aparecer em casos muito específicos. Certo? Deu para entender a sequência? R, C, A, B. E aí depois um Ezinho no final, tá? É o ABC, tá? A gente estava fazendo uma análise morfológica hoje aqui no campo ali. E aí, imagina, a gente conseguiu trabalhar 60 centímetros só. E aí tinha um azinho desse tamanhozinho assim. Aí tinha um de transição, e o resto era só horizonte B e fundo. Porque tinha um barranco do lado de uns 3 metros, mais ou menos, e tu nem enxergava você. É mais A e B mesmo, assim, mais interessante para nós no primeiro momento. Migração de argila. Migração de argila. A podisolização, migração de matéria orgânica. Podisolização. Podisol. Tá? Por isso, assim, ó, eu sempre vou precisar, Luiz, que vocês tenham o materialzinho da aula do primeiro semestre sempre à mão. E quem não tem, dê um jeitinho de conseguir. Para dar a lida. Tá? Não é para tirar xerox no cabelo do cabelo. Mas tem uma coisa. Passado ainda tem. Ah, que vergonha. O caderno está metido, eu joguei tudo. Nossa, que pode. Caderno tá? Como é que vai fazer isso, gente? Botar fora o caderno. Eu não joguei o caderno fora, só as folhas ó. Caderno mesmo. Que audácia, né? Falando isso. O rei dos céus, ó. Vou fazer pergunta na prova do primeiro semestre só para ti. Mas eu gabarito. A posterização me pergunta se eu sei. Tá. Eu quero ver se vai dar A dica. Pela deslocação, né? Da dica. Certo? Então façam isso, ó. O pessoal que não tem o material, que esqueceu, organiza bonitinho, tá? Se não tem, tira xerox do caderno do colega, não tem problema. Mas Vai ter um tenha mais detalhe. informação. Eu tenho tudo baixado Tá? por dentro. Aproveitei as por Não joguem fora mais o material de solo. Estão ouvindo? Tudo, né? Eu sei que eu sou Eu, graças a Deus, que eu tenho tudo guardado aqui. Eu devo ter alguma coisinha de time. não tem o que eu tinha, sabe? Eu tenho aqui. Que ótimo, é isso aí. A ideia é essa, entendeu? Terminou o semestre, eu tiro todo mundo das turmas.
Só fica pra mim. Só ficou uma coisa. Que filha da puta. Que filha da puta. Você tá pagando pelo bagulho. Que vergonha. Ó, isso aí é dinheiro público. Dinheiro dos nossos impostos. É uma mesa da colega. Olha aí. Olha, ele colocou um slide por folha, né? Nem pra colocar mais de mim por A folha. gente passou a usar só as canetas de tinta. Tá. Então vamos lá. Entendido essa primeira partezinha? Tá? Aí nós vamos agora para a composição básica, tá? Falamos disso também, né? No primeiro semestre, mas mais geralzão, né? Chegamos a entrar em detalhes, né? Então aqui, ó. A composição básica do meu solo ideal, mas o ideal não existe, Não, né? Logicamente. Eu acho. É 50% de fase sólida, 25% de água e 25% de ar. Tá? Isso seria o ideal, né, logicamente, né? Para que o solo conseguisse cumprir o que a função que precisa. Tá? Principalmente os componentes. Dentro da minha fase sólida, eu consigo subdividir em 4% de fase orgânica e 46% de fase mineral. Tá? Vocês vão encontrar algumas bibliografias que falam em 45% e 5% de matéria orgânica. Tá? Mas não vai mudar muita coisa, 50% vai continuar. As últimas informações, as últimas bibliografias trabalham com essas porcentagens. Certo? Quando a gente fala em fração orgânica, sólida orgânica, a gente fala principalmente da matéria orgânica, que cumpre uma função extremamente importante no meu solo, tá? Mas a gente fala também em raízes de plantas, em organismos, em toda a fração viva do meu solo, certo? E na fração que a gente conversa, a gente fala em mineral, a gente trabalha com os famosos, com as famosas, né, frações granulométricas. As minhas frações granulométricas, vou botar aqui embaixo, vou botar em preto, que eu sei que o verde é ruim de enxergar, né? Vou botar o preto. Eu lembro que os turistas estavam no fundo, lembra que eu já dizia assim, eu não estou enxergando verde. Está aqui, ó, frações granulométricas. Frações granulométricas. Areia, silt, argila. Tá? O que eu quero que vocês tenham em mente, tá? E que isso sirva e que fique na cabeça de vocês para todo sempre, amém. Tá? Frações granulométricas, areia, silt e argila, estão se referindo a tamanho de partícula. Não é tipo de partícula, não é composição mineral, certo? É tamanho de partícula. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um mineral chamado quartzo. Conhece a ametista? Aquela pedrinha bonitinha, roxinha? Aquilo é um quartzo. Aquele é um mineral silicatado que faz parte da composição da crosta terrestre. Tá? O quartzo, no seu tamanho natural de formação, é um mineral primário. Certo? Certo? É um mineral primário. Formou uma rocha, eu vou instalar o quartzo bonitinho. Né? Fez as bochas lá, né, com oxigênio, né, os cristais entraram, se transformaram, era aquela pedra bonita. Certo? Eu tenho quartzo tamanho areia. O mesmo mineral que tem uma granulometria diferente, grande, que eu enxergo, certo? Tenho ele em tamanho areia. Você consegue entender isso? Os grãos que